Olá pessoal, Sérgio Antunes falando da empresa Concel. Eu, Henrique, da empresa Concel, e hoje o tema nosso é sobre imobilização e transporte de vítima. Mas vamos fazer um adendo? Pois não. Quando a gente fala de imobilização é porque houve um Trauma. trauma. Um trauma. Então essa ideia, a gente não vai falar sobre trauma hoje, mas é só para ter a ideia do que é a lesão, o que o trauma acontece com as pessoas. Que é a lesão causada aí por uma força externa, como tá aí os dizeres. Ok? Bom, a gente deu uma pincelada aí sobre o trauma. E a gente precisa ver esse conceito básico aqui do socorrista. Certo. Porque o que o socorrista precisa ter um mínimo necessário para que ele possa ter um atendimento bom. Bom. Perfeito. Então, ele precisa ter um controle emocional. Sim. Precisa ser um cara rápido. Também não adianta ele... Estabanadão. Ele não pode ser estabanado. Perfeito. Né? E ele também não pode ser lento. Correto. Porque aquela pessoa que está precisando de ajuda necessita que ele tenha aí uma certa habilidade. Precisa ter um certo conhecimento? Ele tem que ter o conhecimento básico, que é o treinamento que ao longo do ano ele está fazendo. Primeiros socorros, incêndio, cada um na sua área. A gente está falando de primeiros socorros. Tem uma sequência disso? Tem que ter uma Seria sequência. um procedimento? Tem os procedimentos que são a análise primária, análise secundária, que o pessoal já sabe. Perfeito. O pessoal tem esse entendimento. A gente só está relembrando hoje é falar de imobilização e transporte. Antunes, no atendimento a gente precisa usar equipamento de proteção individual? É importante isso? É importante. A gente precisa ter as nossas luvas, precisa ter aí o seu óculos, a sua máscara, o nosso EPI, né? Correto. Ele Ou seja, fundamental. Proteção minha, que sou socorrista, e proteção da vítima também. Perfeito? Protege e protejo ela. Perfeito. A gente precisa ter também, fazer uso de equipamentos adequados, ou seja, uma tala, ou seja, escolher adequadamente o equipamento? Os equipamentos são escolhidos conforme o trauma que aquela pessoa tem. Perfeito. Aí precisa de um colar cervical, precisa de uma tala, precisa de uma prancha, isso aí que tem que ser E isso feito. tem que estar tudo ali próximo do atendimento? Sempre próximo. Perfeito, Ok. perfeito. Bom, não falamos já sobre trauma, já falamos sobre o conceito que o socorrista tem que ter. Ok. E a gente vai falar sobre o conceito básico de um atendimento. Correto. O básico, né? O procedimento que ele tem que fazer. Primeira coisa que esse socorrista chega, ele tem que avaliar a cena. Por que eu tenho que ver a cena? Porque se não tiver seguro, eu não posso entrar. E se eu observar que não está seguro, eu tenho que fazer uma extração rápida dessa vítima. Lógico, tudo isso dentro de uma dinâmica, se me permitir. Se não me permitir, infelizmente Então, não. cena segura, eu me aproximo dele. Perfeito. Eu vou me ajoelhar. Ajoelhar. Vou fazer, todo mundo sabe, análise primária e análise secundária. Aí você está bem, vítima me responde. Correto. A gente já faz a análise secundária, isso é a análise dos 30 segundos lá. E a gente observa que ele tem ali um ferimento, ele tem um trauma. Essa vítima, a gente fez a análise primária e a gente identificou o problema. Correto. Dali nós vamos partir como a gente falou, os equipamentos necessários para fazer aquela imobilização. Perfeito. Imobilizamos. Transportamos. E vamos transportar. Perfeito. Ok. Então, antes de transportar, que é o tema de hoje, a gente precisa imobilizar essa pessoa. Perfeito. A imobilização, ela é importantíssima para a vítima. Para quê? Até o conforto, diminuir dor, melhorar toda uma situação do membro lesionado. Então a gente vai estabilizar aquele membro lesionado para que quando ele é estabilizado, nós não vamos colocar a fratura no lugar. O braço dele está quebrado, eu não vou alinhar. A gente vai imobilizar do jeito que está. Com essa imobilização, a gente consegue dar um conforto para ela. Perfeito. Tira dor. Tira dor. Ameniza a dor, né? Não é que tira a dor. Ameniza a dor. Não agrava a lesão. A gente não vai agravar essa lesão. E facilita o transporte ou facilita essa retirada da vítima de um ponto para o outro até a chegada do hospital? Sim, claro. É importante todos esses itens que nós citamos? São importantíssimos seguir essa sequência para dar o melhor conforto para essa vítima. Bom, Henrique, existem vários recursos para a gente fazer uma imobilização, vários. Correto. Os principais, colar cervical, a gente pode fazer a tipóia, Tipóia, as talas talas
E a prancha? A prancha. Ok. Colar cervical. Colar cervical nós temos 4 tipos de tamanho, podemos colocar assim. PP, P, M e G. Ok? Que aí existe a técnica que o pessoal já sabe, a técnica de medir no lóbulo, tal, aquela coisa toda. Trapézio. Perfeito. Trapézio. Todo mundo já lembra disso daí. Tipóia é uma maneira que você tem de dar um conforto quando a pessoa tem uma lesão de ombro, cotovelo, úmero, que a gente deixa ele próximo ao corpo. Correto. As talas, existem diversos tipos de talas e tamanhos. Correto. Né? Rígidas, flexíveis. Para todo tipo de articulação do nosso corpo. E a prancha longa é para a gente fazer aquele transporte para proteger a integridade da coluna da pessoa. Perfeito. Ok? Isso mesmo. Antunes, falamos em imobilização e agora nós vamos falar sobre transporte. Existe um conceito de transporte. Você pode listar para nós esse conceito de transporte de vítima? Bom, como diz aqui na tela, ok. O transporte é a atitude que a gente tem de pegar essa pessoa e levar ela com segurança até, vamos falar do hospital, né? Correto. A gente sempre entende, se machucou, leva ela para o hospital. Então esse transporte, a gente fez a imobilização de forma correta, ok, e nós vamos fazer o transporte. O transporte ele começa a partir do momento que a gente pega essa pessoa na prancha. Se tiver uma ambulância, por exemplo, a gente vai levar ela para a maca da ambulância, para pôr ela na ambulância, para essa ambulância ir até o hospital. Ok. Esse é o conceito do transporte como um todo. E a gente tem também a obrigatoriedade de sempre acompanhar essa vítima. A gente precisa acompanhar a vítima. Então ela não pode ir sozinha? Não, jamais. A gente pega ela, leva ela para o interior daquela ambulância. Não necessariamente eu que socorri preciso transportar, mas é importante que alguém acompanhe essa vítima até a entrega no hospital. Ah, ok. Ok. Antônio, vamos falar agora um pouquinho para o nosso pessoal sobre transporte de vítima, né? E na tela nós estamos citando alguns exemplos. O que você poderia falar para nós sobre transporte de vítima? Quando a gente falou de imobilização, a prancha longa, né? Ok. Por exemplo, a prancha longa nos permite fazer o transporte dessa vítima preservando a coluna dela. Tá. Né? Então a gente tem a integridade da coluna que a prancha permite isso aí. A gente tem aí a cadeira de roda, ok, que também nos permite Mas conduzir. A integridade da coluna numa cadeira de roda? A cadeira de roda ela é usada quando não é uma vítima com trauma perceptível de raque medular. Ah, tá. Mas, por exemplo, ela bateu o pé, só bateu, ela não caiu, ela não teve trauma. Ela bateu o pé, mas lesionou. Se ela torceu o pé, ela pode ser transportada. Imobiliza-se, então, o membro lesionado. E transporta para uma cadeira de roda. Então, aí tranquilo. E é também importante a gente lembrar que quando a gente fala de transporte, existem várias maneiras de se fazer transporte. Aqui a gente só está relembrando algumas. O simples fato de você pegar uma pessoa que esteja desorientada e você amparar ela e conduzir ela para um outro local, isso também é um transporte. Sim. Existem N maneiras. Por exemplo, às vezes aquela pessoa é obesa, eu não consigo conduzir ela, não consigo colocar ela, eu posso botar ela em cima de um cobertor e arrastar ela. Já é uma maneira uma forma que são meios de fortunas que a gente vai conseguir no meio do acidente que a gente... Mas a gente tem cadeira de roda, nós temos aí, tem o exemplo da chave de Haltech, que é uma retirada rápida, que a gente consegue arrastar, preservando a coluna dessa pessoa, tirar ela de um local que o local não é seguro, que foi a primeira coisa que a gente conversou. Ok. Bom, pessoal, tiramos a TV de trás para ficar melhor a visualização. Nós vamos falar sobre o colar cervical. Lembrar que provavelmente na maleta de primeiros socorros de vocês ou na mochila, o seu colar não foi retirado da embalagem. Então ele vai estar nessa posição, você abre ele, porque a gente vai precisar saber qual é o tamanho do colar. Perfeito. Para identificar naquela vítima daquele momento. Correto. Como é que eu sei se o colar é
PP, se ele é P, se ele é M, se ele é G. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Bom, Antônio, a gente pode utilizar aquela regra da vítima deitada, medir do lobo da orelha ao trapézio dela. Basicamente seria isso daqui, ó. Aqui, ó. Então, aí eu vou aqui, já medi, ó, 4 dedos. Eu vou lá, ó. E olha lá. Ok. Então, é sabido que esse colar, teoricamente, para mim, para você, o correto. Ele é o correto. Neste caso, é o colar M. M. Okay? Quando a gente pega aí o colar, a gente vai perceber que tem um furo aqui e existe um pino aqui. Esse pino, ele é encaixado aqui para ganhar o formato onde vai se apoiar o queixo. Mas, com a vivência que a gente tem, quando a gente for fechar esse colar para colocar na pessoa, ele não tem um formato arredondado ou ovalado do pescoço. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma enrolar o colar para ele ter um formato arredondado. Enrolou, libera ele. Vou pegar o pino preto e colocar no local indicado. Está travado. Se eu fechar ele agora, vocês vão perceber que ele já tem um formato. A posição já tomou o formatão. E como é que eu sei que esse colar, Henrique, ele é posto dessa forma, assim? Como é que eu sei se isso aqui vai apoiar aqui, isso aqui... Isso aí vai daquele expertise de rua que a gente tem ao longo desse longo tempo de trabalho, né? Longo tempo. Não vamos falar de tempos aqui, não é verdade? Então aqui a gente abriu... Identificação do colar, lado direito. Apoio de queixo, apoio no peito. Okay. Então sempre, a maioria eu diria para você que 99% das marcas de colar, a identificação fica do lado direito. Posição da identificação do lado direito, coloca na vítima. Não tem erro. Ok. Então a posição vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar posicionado, nós vamos passar ele por trás. Isso aqui é só para relembrar. Existe a técnica para se colocar o colar cervical. O ideal sempre sejam 2 pessoas para colocar. Uma pessoa vai estabilizar a cabeça. Enquanto a outra pessoa coloca o colar. E você está falando de estabilização. Lembrando que o colar cervical não tem a função de... estabilizar. Ele vai fazer o quê? Ele restringe movimento. Perfeito. O colar cervical, ele não estabiliza a cabeça. Ele restringe o movimento. Então eu vou colocar o colar cervical... E a pessoa vai manter a cabeça estabilizada. Então ela vai manter com as mãos até a gente posicionar ela numa prancha longa, que a gente vai falar de prancha longa daqui a pouco, para que ele vai ficar estabilizado. O colar ele restringe até 60% do movimento do pescoço, mas se você mexer... forçar um pouquinho, ele vai. Então é importante. Outra coisa que é bom relembrar, esse espaço que tem aqui na frente do colar é para que o profissional da saúde possa verificar o pulso. Ou até, quem tem mais habilidade, sabe ver o pulso carotídeo, ele consegue verificar o pulso sem a retirada do colar. E esses espaços que tem aqui atrás, ele ajuda a identificar a lesão na coluna. Uma possível lesão. Então o médico pode colocar o dedo, tatear e identificar algum tipo de trauma, crepitação, inchaço que tenha na coluna. Ok? Então, só para relembrar, esse aqui é o nosso colar cervical. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre tala moldável. Esse é um modelo de uma tala moldável. Lembrando que ao usarmos uma tala moldável, ela tem 2 partes. A parte mais acolchoada e a parte menos acolchoada. Então, a que vai diretamente ao membro é a parte mais acolchoada, podemos dizer assim. Lembrando que essa tala moldável, ela tem a facilidade de se moldar de acordo com a lesão. Então, quem vai fazer isso é o socorrista, é o brigadista, ok? Até aqui. Lembrando também que, quando nós formos fazer o uso da tala moldável, aqui está o meu amigo Antônio, nós vamos usar ele como uma certa cobaia. Vou pegar o exemplo. Colocamos lá a tala. Observe que ela é uma tala de braço praticamente inteiro. Ele teve uma lesão no rádio e no uno. Ou seja, eu tenho que imobilizar sempre, isso é praxe, uma articulação abaixo e uma articulação acima.
E quando eu for passar, eu vou usar a atadura, eu sempre começo da distal para a proximal. Lembrando que as pontas dos dedos deverão ficar para fora. Para que isso? Para me verificar a perfusão capilar. Ou seja, eu aperto o dedo, ele vai ficar um pouquinho branquinho, ele vai ficar branco, um pouquinho branco não, ele vai ficar branco, eu solto, em 2 segundos ele tem que fazer o preenchimento novamente. Ok até aqui? Eu posso usar uma tala, 2, 3, 4? Então, Antônio, até pode. O ideal sempre é nós fazermos o modelo caixote. O que seria o modelo caixote? 3 talas, desculpa, 3 talas. Mas vamos imaginar que de repente acabou. Nós tivemos lá múltiplas vítimas e acabou a nossa tala. Podemos fazer dessa forma? Podemos, mas qual que é o ideal? Sempre. Modelo caixote, ou seja, sempre a parte de cima ela livre e as laterais e inferior sustentando. Então sempre a primeira tala que coloca sempre é de baixo. Sim. Porque o socorrista apoiou a Perfeito. fratura. E dá uma melhor conforto para a vítima. Aí eu consigo trabalhar, porque Perfeito. eu vou ter que botar caixote e vou vir fazendo as ataduras. Melhor dizendo, de baixo para cima, que seria da longe distal. para próximo. Perfeitamente. Ok. Perfeito. Bom, como vocês podem ver, nós estamos com a nossa prancha longa e de verdade a gente queria representar a parte de proteção da cabeça. Prancha longa todo mundo conhece, uma prancha que ela possibilita o transporte com 6 pessoas, com 4 pessoas e até com 2 pessoas. O transporte com 2 pessoas, a gente só tem que ter a referência de que a pessoa que vai ser transportada, o peso dela seja compatível com que 2 pessoas peguem, porque nós podemos ter aí uma lesão, nós podemos ter uma lesão de coluna por pegar peso, de uma forma mal colocada ou mal posicionada. Existe a técnica, que nós já falamos isso lá atrás, técnica com 4 pessoas, 6 pessoas, a subida da prancha sempre em 2 movimentos, né? Ela sobe primeiro, para no joelho, depois ela sobe. Todos levantam, todos descem, sempre com um líder, sempre com uma contagem, 1, 2, 3 levanta, 1, 2, 3 abaixa. Bom, para relembrar o protetor de cabeça, como foi dito que o colar, ele não estabiliza, mas ele apenas restringe o movimento, então é por isso que existem os head blocks. Então a pessoa vai ser colocada aqui através de cavaleira, ou lateralizado, é colocado em cima da prancha. Uma vez em cima da prancha, nós vamos estabilizar a cabeça dela com o head block. Uma vez colocado o head block, colocados os tirantes de testa e de queixo, que vai ser preso, fixado, aí sim a gente pode liberar a cabeça dela. Aquela pessoa que ficou o tempo inteiro estabilizando a cabeça dela para que ela não faça um movimento, para não ter uma lesão de cervical, ela só sai a partir do momento que é colocado os head blocks. Algo para acrescentar? Bom, faria uma pergunta para o amigo. Vamos imaginar que de repente, na hora da imobilização lá, head block se perdeu, se extraviou. Existem várias maneiras de se fazer um head block com meios de fortuna. Por exemplo, eu posso usar tala moldável, posso moldar, fazer uma moldagem, eu posso tirar o sapato, posso usar sapatos da vítima, então? Pode ser da própria vítima. Colocar eles lateralizados para fixar. Isso são meios de fortuna. E faz o fechamento. E faz sempre o fechamento para fazer a estabilização. Uhum. E aí vai da criatividade. Já tivemos a oportunidade de colocar bolsas de soro. E aí vai da criatividade. O meio que tem ali na hora. É o meio que tem na hora. Não vamos ficar restritos à peça que veio. Mas é sempre importante a gente ter a cabeça sair da caixinha, né? Vamos sair da caixinha. Vamos pensar. Vamos pensar que de repente ele some, se perde, esqueceu ou não tem, mas a gente consegue improvisar com bastante coisa. Ok. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. O tema de hoje é só para relembrar tudo que nós já aprendemos, certo, Nini? Com certeza. E da minha parte também, nosso muito obrigado. E até uma próxima. O Céu fica à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Um grande abraço. Obrigado.